A Embrapa Trigo divulgou uma nota técnica alertando os produtores de trigo brasileiros para a incidência da ferrugem nas lavouras. Ainda não existe um surto da doença no Brasil, mas o alerta fica de importância para o produtor brasileiro nesse momento. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor a situação, ajudar você, produtor, a se preparar um pouco mais, a gente recebe aqui a Sheila Cristina Sbalchero, ela que é fitopatologista da Embrapa Trigo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Sheila, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada. Bom, eu vou começar explicando um pouquinho o porquê da nossa preocupação em relação a essa doença. A ferrugem linear, ela é diferente da ferrugem da folha, que é a mais comum que o produtor pode observar nas lavouras. E essa preocupação da Embrapa Trigo é porque essa doença estava ocorrendo em muitos locais do Rio Grande do Sul pelas nossas vistorias nas lavouras, né? Então, esta doença, a ferrugem linear, ela tem uma característica diferente da ferrugem da folha e que o produtor não está acostumado a observar na lavoura porque ela é de ocorrência esporádica. Por exemplo, ela ocorre em anos muito frios, né, que tem vários dias de média de temperaturas mais abaixo de 0 a 15 graus, o que não foi o observado neste ano, as temperaturas foram mais elevadas do que isso. Então, a preocupação que a Embrapa Trigo teve é na detecção dessa doença em várias regiões do Rio Grande do Sul. Isso gerou um alerta, né, para os fitopatologistas que precisavam comunicar ao produtor da ocorrência dessa doença e que era para observar nas lavouras, né, se estava ocorrendo também nas lavouras dos produtores de diferentes regiões, diferentes das que a gente já tinha detectado. Por quê? Porque é uma doença mais agressiva e de desenvolvimento muito rápido, né? O ciclo da doença é em torno de 5 a 6 dias e é exponencial, ou seja, ela vai crescendo rapidamente dentro da mesma lavoura e como ela é transmitida, passada de uma lavoura para outra com o vento, é muito rápido a ocorrência em outras lavouras próximas da que está infectada. Então, o produtor precisa estar alerta, né, a esses sintomas e assim que aparecer os sintomas, é necessário fazer de forma emergencial a aplicação de fungicidas, né, para conter a doença. E se após 15 dias da aplicação do fungicida não tiver controlado ou começar a aparecer novas pústulas, é necessário fazer a reaplicação dos fungicidas. Nós estamos indicando os mesmos fungicidas utilizados para o controle da ferrugem da folha. Então, é a combinação, é a mistura dos fungicidas triazóis mais estrobilurinas. Essa doença tem uma característica que as pústulas da ferrugem, elas não são aleatórias na folha, como ocorre na ferrugem da folha. A ferrugem linear, ela tem os sintomas de forma paralela à nervura das folhas. Então, o produtor, o técnico agrícola ou o agrônomo vai enxergar nas folhas, então, como se fossem listras de amarelo claro, né? Os sintomas são pontinhos, né, que é a formação da estrutura do fungo, que forma as pústulas, em pontinhos amarelo claro, em forma de linhas, de estrias ao longo da folha. Diferente da ferrugem da folha, que os pontinhos são da cor laranja e distribuídos aleatoriamente. Então, essa é a diferença entre a ferrugem linear e a ferrugem da folha, que o produtor precisa ir lá na lavoura e monitorar, investigar, ver se está ocorrendo. E assim que for detectado esses sintomas, é necessário fazer a aplicação de fungicidas. Por quê? Porque nós não temos cultivares resistentes a essa doença. Então, essa é a preocupação, porque não temos no país, né, cultivares resistentes para essa doença. Então, a gente precisa entrar de forma emergencial com a aplicação de fungicidas para controlar essa doença. E aí, Sheila, quais são os prejuízos para o produtor de uma lavoura onde tem a incidência dessa ferrugem linear? A ferrugem linear
ela ataca as folhas, principalmente a folha bandeira -1 e a -2, que elas são a contribuição, né, para o enchimento de grão. Então, essa doença atacando estas folhas, que são principais, né, na fotossíntese, ela vai deixar descolorida, né, vai atacar a fotossíntese, vai ficar prejudicada, vai fazer mais respiração, gastando mais energia. E essa energia que ela deveria ser armazenada na forma de grãos. Por isso que ocorre a perda na produtividade da cultura. Na Argentina, em 2017, ela ocorreu uma epidemia, né, desta ferrugem, e desde então ela tem sido monitorada, porque faz 3 anos que está ocorrendo epidemia lá na Argentina, e eles tiveram uma perda de 71% da produção. Então, vocês vejam que ela é bem agressiva e pode perder muito o produtor se não houver o controle da doença através de fungicidas, porque não temos cultivares resistentes ainda para esta doença, né? Como ela era uma doença esporádica, né, aparecia um ano, passava 4, 5 anos sem ocorrer, e numa incidência muito baixa, né, o que nos chamou a atenção este ano é que a incidência está sendo muito alta, né? Muitas lavouras estão com a doença, então isso levou o sistema de alerta da Embrapa a avisar os produtores para que não se torne uma epidemia, e também pensando no ano seguinte na cultura do trigo, né? Porque se a gente consiga controlar agora que tem pouca doença, né, que não se tornou uma epidemia, para que o ano seguinte, o ano que vem, não se torne uma epidemia, né, como ocorreu na Argentina, né, que estão há 3 anos com essa epidemia. Sheila, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da ferrugem linear nas lavouras de trigo, a importância do produtor fazer esse monitoramento e essa rápida ação assim que identificar esses sintomas. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma informação a mais para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Claro, a Embrapa se coloca à disposição para maiores esclarecimentos, né, para identificação dessa doença, né, tanto essa quanto a ferrugem da folha e outras doenças a gente faz a identificação sem custo nenhum, né, é só entrar em contato com a gente. No nosso site tem fotos diferenciando a ferrugem linear da ferrugem da folha, para que fique mais visível para o produtor procurar o que é essa doença, né, esse sintoma diferente, e nós estamos atentos à evolução da doença, né, para melhor, digamos, controlar ela e informar os produtores dos acontecimentos. Ficamos agradecidos de maiores informações que os produtores podem nos trazer para a gente. Sheila, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa a Sheila Cristina Sbalcheiro, ela que é fitopatologista da Embrapa Trigo, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor a ocorrência da ferrugem linear nas lavouras de trigo lá no Rio Grande do Sul. A Sheila comentando que em levantamentos realizados pela equipe da Embrapa Trigo foram identificadas a presença dessa doença nas lavouras gaúchas, uma doença que tem um avanço bastante rápido, se espalha rapidamente via ar para outras lavouras, então o produtor precisa ficar bastante atento. Ela explicando as diferenças de sintomas entre a ferrugem linear e a ferrugem normal da folha, que é a mais comum nas lavouras. Na ferrugem linear, os pontos são amarelos e se dispõem de maneira linear, formando realmente uma linha acompanhando o formato da folha. E o produtor precisa agir bastante rápido, de maneira emergencial, aplicando seus defensivos para tentar controlar o avanço dessa doença. A Sheila comentando que em 2017 a Argentina registrou uma epidemia da doença, dessa ferrugem linear nas lavouras de trigo lá no país vizinho, que tirou 71% da produção do país. Então é uma doença bastante agressiva, que avança rápido e o produtor precisa ficar atento, monitorando as suas lavouras e ficar pronto para agir assim que os primeiros sintomas forem detectados. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.